que os irmãos abrissem aí Mateus capítulo 24 e depois nós vamos para Marcos capítulo 14. Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 14. Primeiro Mateus capítulo 24. Quem for achando vai ficando de pé. Versículo 10. Diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados. No lugar dessa palavra escandalizados, você bota a palavra ofendidos. Porque essa tradução, a gente ensinou isso na quinta-feira, ela utiliza o léxico grego da palavra que está aí para dar um outro significado, não muito diferente, mas que não é o significado fiel. O significado fiel dessa palavra aí é ofendidos. Nas Bíblias inglesa, espanhola e outras Bíblias, a tradução desse termo é ofensa, offense. Então aí, nesse tempo, muitos serão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros. Vamos ficar aí, só nisso aí. Espírito Santo fala conosco, ajuda-nos a entender essa palavra, essa ministração, disseca diante de nós e faz com que nós saímos daqui edificados nessa noite, no nome de Jesus, uns aos outros. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu agora vou ler Marcos capítulo 14, vocês podem abrir também. Capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 18. Marcos capítulo 14, verso 18. Diz assim: e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Queridos, eu fiz uma correlação entre esses dois textos com o seguinte objetivo. Em primeiro lugar, nós acreditamos que estamos vivendo os últimos dias, amém? Mateus capítulo 24 fala sobre os últimos dias, fala sobre o fim dos tempos, sobre esses dias onde Jesus vai estar preparando a sua vinda. E ele dá um alerta para a igreja de que nessa época haverá muita ofensa, haverá muito escândalo, pode-se dizer assim, mas a palavra mais correta é ofensa, agressões, pessoas sem se respeitarem umas às outras, pessoas sem respeitar a dignidade alheia, e ao mesmo tempo essas pessoas começarão a se trair, a traírem-se umas às outras. No segundo estágio, são 3 estágios, se você observar. Elas primeiro se ofenderão entre si, depois elas trairão-se, trair-se-ão, e finalmente elas se odiarão. Observe isso aí. Por que eu tenho tanta preocupação? Porque depois disso, quando esse terreno estiver pronto, a Bíblia fala que nesse momento, quando as agressões, as ofensas estiverem latentes no meio do povo, que eles começarem a se trair uns aos outros e começarem a se odiar, os falsos profetas entrarão. É aí que os falsos profetas vão chegar. Depois desse momento, você vai ver isso no verso 11 do capítulo 24. Então, quando esses falsos profetas chegarem, o terreno vai estar preparado para o engano. Para o engano. E aí virá o grande engano e muita gente será iludida, chamada para esse engano. Será conduzida a esse engano. Para que nós possamos, então, identificar em que estágio nós estamos, eu quis hoje dissecar um pouco, trabalhar um pouco sobre traição e traidores, como identificar a traição, como identificar um traidor. E
para que a gente possa também fazer uma autorreflexão acerca da fidelidade, da importância da fidelidade. Quando a gente chama a atenção da traição, a gente não está chamando a atenção da traição propriamente dita, mas o objetivo é chamar a atenção para a fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. Observe que toda vez que você fala sobre uma pessoa que traiu outra, você está dizendo que ela é infiel, não é assim? Uma esposa infiel é uma esposa que trai o marido. Um marido infiel é um marido que trai a esposa, não é isso? O que é a traição? No nosso entendimento, o que eu entendo por traição, que eu não tinha esse entendimento, eu tive esse entendimento há pouco tempo, é você se beneficiar às custas de outro. É se beneficiar às custas de outro, de outra pessoa, da pessoa a quem você trai. Por quê? Porque a traição, ela tem um pré-requisito básico para que ela seja genuína. Você só trai pessoas a quem você tem um relacionamento forte. As pessoas que se traem, normalmente, elas têm um relacionamento de aliança, ou uma grande amizade, ou tem um casamento, ou tem algo que é muito mais conectado um com o outro. E o traidor, normalmente ele vem de um processo que gera nele, olha, preste atenção, gera nele esse desejo de buscar em outra pessoa a satisfação daquilo que aquela a quem ele está traindo não está trazendo. É por isso que primeiro vem a ofensa, depois vem a traição. Ainda que a gente tenha um conceito de ofensa um pouco superficial, a gente só acha que a ofensa, quando a gente xinga, ou quando a gente é xingado, ou quando a gente agride, mas ofensa é toda e qualquer situação que lhe produza insatisfação. Então, você está no seu trabalho, mas o seu trabalho não está te remunerando suficientemente, você já fica, aquilo já está te incomodando. Você está na sua igreja, e muitas vezes uma palavra que sai do altar é mal compreendida. Isso gera uma ofensa. E essa ofensa, se ela não for esclarecida, irmãos, ela pode se transformar em uma traição. E infelizmente tem acontecido muito isso. É onde a gente quer chegar. Agora, como é que você pode identificar uma traição ou um traidor? Como é que você pode identificar um infiel? Por que é importante que a gente entenda isso? Porque nós vamos verificar isso no nosso dia a dia, irmãos. E não só isso. Muitas vezes nós podemos também estar sendo infiéis, traidores, e não estar nos apercebendo. Então é importante que nós tenhamos aqui uma reflexão acerca daquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite, para que você possa compreender a sua posição, a sua condição, identificar em outros essa posição, essa condição, e poder se ajustar àquilo que Deus quer que cada um de nós tenha estabelecido em nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Deus nos construiu a sua imagem, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quando tudo diz que não vai dar, que não vai acontecer, a única coisa que nos prende é o quê? É a fidelidade de Deus. E Deus quer que o seu povo seja um povo fiel. Amém? Então vamos identificar em primeiro lugar quais são as características de uma pessoa que é infiel. A primeira coisa que você olha, que você observa, é que a pessoa, normalmente, ela é manipuladora. Ela está sempre manipulando as pessoas
em volta de você, para que você não perceba as suas artimanhas. Ela está sempre manipulando fatos, ela está sempre manipulando situações, ela está sempre manipulando condições. Veja aí, Marcos capítulo 14, verso 5, exatamente por que eu li o texto da traição de Cristo? Porque Judas foi o traidor de Jesus. No verso 5 a Bíblia diz assim, verso 4. Perdão, vamos ler só o verso 5. Então, por que podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela? O que está acontecendo aí? Qual é o contexto desse texto? Nesse momento, Jesus está na casa de um publicano, e chega Maria de Betânia, que conforme João capítulo 12, e derrama o quê? Um vaso de alabastro contendo nardo, um perfume caríssimo, para perfumar Jesus, para limpar os pés de Jesus. E aí naquela hora quem se levanta? Judas. E diz assim, não é para fazer isso não. Porque ele está preocupado com o quê? Qual foi a preocupação de Judas? A gente pode vender isso por... A preocupação de Judas não era com o que Maria Madalena estava fazendo, ou com Maria de Betânia estava fazendo, mas sim com o dinheiro. Então ele queria manipular a situação, por quê? Porque era ele quem tomava conta do dinheiro. Quem tinha a bolsa era ele. Então ele queria o quê? A gente pode pegar isso aí e transformar em dinheiro. Por que a gente vai desperdiçar isso? Para ele era um desperdício aquela adoração. O traidor, irmãos, ele não se preocupa com o sentimento do outro. O traidor, ele não se preocupa com o relacionamento com o outro. O traidor, ele só se preocupa consigo mesmo. E você vai ver por que Judas estava exatamente preocupado especificamente com o dinheiro. Ele não estava preocupado com Jesus, nem com o ministério de Jesus, nem com nada. Então a primeira característica que você observa no traidor é justamente isso. Então, normalmente uma pessoa que está traindo outra, ela está sempre arrumando subterfúgios para poder manipular as situações, para que as coisas aconteçam de acordo com a conveniência dela. Então, é muito fácil você ver viagens criadas, desculpas esfarrapadas, né? Recentemente mesmo, algumas pessoas me deram algumas desculpas assim, sem nexo nenhum, para poder estabelecer uma determinada situação, que eu não vou citar aqui, mas que a gente percebe que há um cheiro de traição no ar, que há um cheiro de que alguma coisa vai acontecer a qualquer hora. Você está entendendo? Então você tem que começar a ficar o quê? Com os olhos atentos o que está acontecendo em volta, para que você possa detectar isso. A segunda característica de um traidor são o quê? As politicagens. O que é a politicagem? A politicagem é se unir com pessoas que possam beneficiar ele de alguma forma. É fazer o jogo político em benefício próprio. Você está observando que o traidor está sempre buscando benefício próprio? Olha só, sempre o benefício próprio. Primeiro, manipular as situações em benefício próprio. Politicagem em benefício próprio. O verso 10 do capítulo 14 diz assim: Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Então ele foi fazer logo a política dele. Lá com quem? Com os sacerdotes. Quem eram os maiorais lá da região? Eram os sacerdotes. Então ele foi logo se cobrir. Vou me cobrir, vou me sair de bem aqui com os religiosos, porque o foco dele era outro. O foco dele não era seguir a Jesus. E a gente tem que entender isso, que muitas vezes, irmãos, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que ter um foco. E o foco da igreja é Jesus. O foco da igreja não é você ser curado. O foco da igreja não é o seu casamento ser restaurado. O foco da igreja não é a sua vida financeira melhorar. O foco da igreja não é nada disso. O foco da igreja é Jesus. Todas as outras coisas vêm quando você busca a Jesus. Quando você busca Jesus. E ali Judas, ele estava com outro foco. O foco dele era outro. Outra característica que você observa no traidor são críticas. Críticas.
A gente volta de novo ao verso 5. Observe, vem. Às vezes o líder, Jesus, toma um posicionamento. Toma uma postura. Qual foi a postura de Cristo? Deixa que faça isso aí. Por quê? Porque aonde ela for, aonde esse evangelho for pregado, o nome dela será lembrado. Você vai ler isso aí nesse texto. Mas Judas, rapaz, que negócio de ungir os pés dele, tinha que transformar isso em dinheiro. Irmãos, críticas é sinal de traição. Quando a pessoa começa a criticar demais, é sinal de que ela está preparando alguma coisa. Ela está já armando para poder passar a perna. Então, encontra defeito em tudo, encontra problema em tudo, encontra dificuldade em tudo, está sempre tudo muito ruim. Você pode esperar que logo, logo, uma pancada vai vir por aí. Então, crítica é outro sinal também de traição. Outro sinal de traição, roubo. Olha, abre aí, João capítulo 12. João capítulo 12. É o mesmo texto, ou melhor, é o mesmo contexto, só que pela visão de João. Pela visão de João. Ele disse assim, ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Está vendo? Olha aí. A crítica dele, que Judas fez para Jesus, foi porque ele tinha interesse em roubar. Mas esse roubo aí é muito mais amplo. Não é só roubar dinheiro. O traidor, ele rouba o que a gente tem de melhor. Quantas vezes, irmãos, nós gastamos o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso respeito, o melhor até do nosso conhecimento. Às vezes um pastor, ele gasta o melhor do seu conhecimento com uma ovelha. E a ovelha por nada vira as costas. E nem agradece. Some, desaparece. Fala, critica, fala mal por aí. Sai falando coisas da igreja absurdas. E às vezes até reconhece, ali eu cresci, ali eu aprendi. Mas tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, parecendo que tudo é perfeito. Parecendo que todas as pessoas, irmão, só existe um perfeito, que foi Jesus. Mais nada. Sabe o que é isso? É foco. Foco na coisa errada. Foco na situação errada. Às vezes, a esposa que vai trair o marido. Ele só pensava no trabalho, mas não lembra que o trabalho é que mantinha aquela casa, aquele lar, que trazia a provisão dela. E vice-versa. Por que você traiu sua esposa? Quando eu chegava em casa, ela estava toda esbarangada, parecia uma baranga, como diz o outro. Não é porque passava o dia todo cuidando da casa, às vezes estava arrebentada quando chegava de noite, a coitada, porque serviço de casa, eu sei que minha esposa faz serviço de casa e ela reclama, que só a graça, mas com justa razão. E aí o cara não valoriza, a pessoa não valoriza. Sabe para quê? Em benefício próprio. Sempre o seu próprio benefício. Só olha para si. Só enxerga a si. Só vê a si. Primeiro eu, segundo eu, depois eu. Aquele pastor está pregando uma palavra que, meu Deus do céu, ele só fala sobre dízimo e oferta. Eu não quero saber mais disso não. Ele só fala sobre isso. Irmão, seja lá o que esteja sendo ministrado aqui nessa igreja, está sendo ministrado porque o Espírito Santo quer que você ouça.
doa em você ou não. Seja lá como chegue até o seu coração, receba calado e diga amém para Deus. Porque Deus está querendo corrigir a tua vida. Se está doendo, é porque tem uma ferida. É porque tem uma ferida. E aí o pessoal fica, não sei o que receber glória, aleluia, isso e aquilo. Pode não, irmãos. Deus quer corrigir o povo dele. Deus quer consertar o povo dele. Descompromissado. Olha, o traidor, ele perde logo o compromisso, a aliança que ele tinha. Compromisso e aliança são coisas bem semelhantes. O compromisso que ele tinha com a pessoa, perde logo. Então, marido começa a chegar logo tarde, fora do horário. Esposa, a mesma coisa. Marca e não vai. Namorado, quando está namorando, pode ver, quando a namorada quer terminar, o namorado quer terminar, marca e não aparece. Não é assim? No relacionamento. Na igreja é a mesma coisa. Não chega mais nos horários dos cultos. Não se apresenta para poder trabalhar ou para servir ao Senhor. Não quer mais servir. Não quer mais fazer nada dentro da igreja. Perde logo o interesse pelas coisas da igreja. É porque está pensando em... Está pensando nisso, irmãos. Não quer compromisso, porque não quer nada que prenda. Não quer nada que segure, não quer nada que afirme. Entendeu? Dá para entender isso? Mateus capítulo 26, verso 16. Vamos ler. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. É assim. Então, está só buscando um momento para poder dar o voo. A pessoa que está pronta, que está traindo, ela está só buscando um momento certo para poder dar o golpe final. Dar o golpe final. Produzir aquilo que já está inserido dentro do seu coração. É por isso que lá no verso 10 do Mateus 24, diz que depois da traição vem o ódio. Porque o que é o ódio? O ódio, irmãos, olha, o ódio não é aquele sentimento de raiva que a gente normalmente, as pessoas que dizem que estão com ódio de outras têm. As pessoas às vezes estão com aquela, eu estou com ódio de você. Aí diz assim, está com ódio, na verdade está sentindo aquela raiva muito grande, aí diz que está com ódio. Mas quando aquele sentimento passa, o que acontece? A raiva passa, ela passa a se importar com o outro. O ódio é uma coisa extremamente terrível, irmãos. A Bíblia diz que Anom odiava Absalão. Anom era filho de Davi como Absalão também. A Bíblia diz que eles se odiavam e eles pouco se importavam o que acontecia um ao outro. Ou seja, você sabe o que é o ódio? É o completo desprezo pela vida do outro. É você não sentir nada. Sabe o que é nada? Como se o outro não existisse. É exatamente isso. É por isso que não tem sentimento. É por isso que o traidor, ele não se importa com o que vai acontecer ao traído. Ele simplesmente trai e depois deixa a pessoa lá sofrendo. Ele não está nem aí para nada. Não está nem um pouquinho se preocupando com isso. Normalmente o traidor também ele é ator e dissimulado. Mateus capítulo 26, verso 25. Diz assim, e respondendo Judas, o que o traía, e disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. O que é esse contexto aí?
Nesse momento, Jesus tinha dito no livro de Mateus que um daqueles ia lá e ia o trair. Pô, Judas já tinha entregue Jesus. Nesse momento aí, ele já tinha estado lá com os fariseus, no Sinédrio, já tinha dito para os fariseus como é que tudo ia acontecer, e Jesus simplesmente só estava o quê? Mostrando que isso iria acontecer. Lá no livro de João, Jesus diz assim, ó, estou vos falando isso aqui agora, que vai me acontecer, para que saibas que eu sou. Ou então, eu sou Deus, eu sei o que vai acontecer, eu estou ciente de tudo. E aí começa a falar, um desses aqui vai me trair. Aí Judas, no cinismo dele, à toa e dissimulado, diz, e sou eu, Jesus. Normalmente, as pessoas que vão nos trair, elas querem colocar a culpa na traição em nós. A culpa de eu te trair é sua, não é minha. A culpa de eu estar hoje fazendo o que eu estou fazendo é sua, não é minha. Não é assim? Dissimulados. Traidores dissimulados. O verso. E, por fim, a última característica de um traidor é a covardia. Todo traidor, ele é covarde. Todo traidor, irmãos, ele é covarde. Eu conheci um elemento. Eu não sei como é que eu qualifico aquele sujeito. Mas ele tinha 3 mulheres. Ele tinha 3 mulheres. Todas as 3 sabiam que elas existiam. Na mente dele, ele não traía ninguém. E na mente delas, elas também não eram traídas. Porque ele era o pachá que estava com as 3 se conheciam, de vez em quando até se falavam. Tinha uma delas que trabalhava para outra. Incrível isso, né? Que trabalhava para outra. Trabalhava na empresa da outra. E um dia ele pegou, tirou, e botou numa casa e foi cuidar. Ficou com as 3 ao mesmo tempo. Isso daí eu não considero como traição. Traição eu considero aquele que faz escondido. Está entendendo, irmãos? Aquele que faz escondido. Na cachorrada, na fraqueza, na traição. Isso daí porque, você sabe por quê? Cada uma daquelas mulheres que estavam ali com ele, estavam com ele porque queriam ficar no pecado, então fiquem. É problema. Mas quando você está numa aliança, é diferente. Está entendendo? Numa aliança é diferente. Numa aliança você tem uma parceria, você tem um relacionamento, você tem um compromisso, você tem satisfação a dar. Você não está aqui à toa. Você está ali por uma razão, com um propósito. Era isso. Jesus não escolheu os 12 à toa. Jesus escolheu os 12 com propósito. Ele fala isso em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolheste, eu porém que vos escolhi a vós, para que vais e desfrute o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedis no nome do vosso Pai vos seja feito. Então Jesus tinha propósito na vida deles. Eu não estou aqui apoiando o adultério, nem nada disso desse rapaz, não. É errado o que ele fazia. O que eu estou dizendo é que eu não considero como traição pelo fato das 3 saberem e as 3 conviverem e saberem tudo. Não é assim lá entre os árabes lá, o cara não tem 4 mulheres, isso e aquilo. Na Bíblia nós não vimos também situações do próprio Jacó, tinha 4 mulheres, por isso que ele teve 12 filhos. Já dizia um amigo que queria ter 12 filhos, aí chegou para a esposa, e aí foi, esposa, vamos ter 12 filhos? Ele disse, não dá, por quê? Mas Jacó não teve 12 filhos? Ele disse, mas Jacó teve 4 mulheres. E apesar de que a Bíblia fala mais especificamente de Raquel e Lia, mas as outras 2 servas delas também eram mulheres de Jacó. E isso não quer dizer que está certo nem errado, mas isso não é uma traição. Uma traição é quando você faz pelas costas. Uma traição é quando você engana. Uma traição é quando você trama. Uma traição é quando você covardemente. Ou seja, o que é uma atitude covarde? Uma atitude covarde é uma atitude onde você não lhe dá direito à defesa. Ou então quando você é desproporcionalmente mais forte do que o seu oponente. Então é covarde, uma covardia você lutar e entrar com ação com essa pessoa. E foi exatamente isso que Judas fez. Você abre aí Mateus 26:50. 26:50, você vai ver
Olha só o que diz o... Não é Mateus 26, 59, Marcos 14, 43, perdão. Marcos 14, 43... diz assim, ó. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Imagine só se havia necessidade disso. Se havia necessidade disso. Jesus já tinha dito para ele, ó, um de vocês vai me trair. Isso é propósito de Deus, já tinha dito. Não tinha necessidade. Tanto que Jesus, quando Judas encontra com Jesus, que eles estão naquele momento lá que ele sai da oração lá no Getsemane, o que é que Jesus diz? Pô, para que isso? O tempo todo eu andei no meio de vocês, nunca precisou disso, por que agora vem cheio de gente assim? Porque o traidor normalmente ele é covarde, irmãos. Ele age sempre de uma maneira tal que o outro não tenha reação ou como reagir. Simplesmente as forças são desproporcionais. As forças são desproporcionais. Então, queridos, essas são as características de um traidor, de uma pessoa que está prestes a levar uma traição. E assim, esse ano aqui na igreja, nós precisamos viver um momento precisamos realmente, de fato, estabelecer uma aliança de verdade, uma aliança por um propósito de Deus, não uma aliança por um propósito humano, não uma aliança por um propósito meu. Não, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse escolher não pastorear essa igreja, eu escolheria. Eu já tive convites aqui, minha esposa sabe, para pastorear, para fazer, não pastorear, mas para fazer uma avaliação, onde o salário que iriam me pagar lá, certo? Pode ter certeza, 5 vezes maior do que eu recebo aqui na igreja. 5 vezes maior. Mas Deus me chamou para aqui. Está entendendo? Eu tenho um compromisso aqui. Deus me colocou aqui. Deus me estabeleceu aqui, porque Deus tem um propósito aqui, para esse lugar. Deus tem um propósito aqui. E quando Deus escolheu você para estar aqui, Ele escolheu da mesma forma, preste atenção nisso, da mesma forma que Jesus escolheu os seus 12. Escolheu com um propósito. Escolheu você, chamou você para isso, para a gente juntos realizar um sonho de Deus nesse lugar, para realizar uma obra que não é nossa, para realizar algo que não sou eu que vou fazer, quem está fazendo é Deus, e as vidas somos nós que iremos fazer. A mesma coisa Ele quando escolheu aqueles 12, Jesus não escolheu os 12 discípulos dele porque achou bonitinho ou bonitão. Ele escolheu porque ele sabia que ele precisava, e eu vou usar a palavra precisava, porque precisava mesmo daquelas pessoas para poder avançar e alcançar o propósito de Deus, que é salvar a humanidade. Judas estava preocupado com outras coisas. Você vê, ele estava preocupado com o dinheiro, tanto que ele foi lá e trocou Jesus por dinheiro. Trocou o propósito dele. Você sabe o que é isso, irmãos? É quando a gente vende o propósito de Deus em nossa vida por outras coisas. A gente começa a colocar na frente com mais valor o que Deus quer conosco. Presta atenção. A gente começa a colocar com mais valor o que a gente quer em detrimento do que Deus quer conosco. Está entendendo? Está entendendo?
Deus, Ele tem uma vontade para a tua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a tua vida é muito melhor do que o que você quer para a tua vida. Mas muito melhor mesmo. Mas às vezes nós traímos o próprio Deus em detrimento das nossas próprias vontades. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, em busca do benefício próprio. Somente isso. Olha, cada um, falo aqui sem medo, aqui hoje como profeta de Deus na tua vida, com o Espírito Santo me guiando aqui. Cada um dos que estão aqui e dos que não vieram também, por alguma razão, pode estar até nesse processo de traição. Nesse processo de traição. E não estranhe se por acaso vierem me dizer que viram em outra igreja, que viram em outro lugar, que estavam visitando outros rebanhos, comendo em outro aprisco. Nada disso não. Não estranhe, porque eu também não vou estranhar. Sabe por quê? Porque eu estou observando os sinais. Eu estou olhando os sinais. Eu estou olhando a forma de agir, a forma de pensar. E eu não vou estranhar se por acaso chegar e dizer, pastor, estou indo. E eu vou dizer, traidor, a mesma coisa, o que disse Jesus para Judas. Vamos abrir aí. João capítulo 13, verso 25. João capítulo 13. Não. Verso 27. Então vamos ler do 25 ao 27. Diz assim, João capítulo 13, verso 25. Todo mundo está entendendo, está ouvindo bem? Estou sendo claro, irmãos? Amém. Então diz assim, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Ou seja, Jesus disse para Judas, faça logo o que tem de fazer. Não fica cozinhando, não fica aumentando o sofrimento, não fica se angustiando, não fica produzindo angústia no coração das pessoas. Então, o que é que Jesus disse? Se posicione logo. O que você tem de fazer, faça logo. Está entendendo, irmãos? Claramente. Então, você vê, essa é a atitude de Cristo. O tempo todo ele sabia que Judas ia trair. Chegou o momento e Jesus disse, faça logo. Mas, o que me chama a atenção é que Deus ele não quer isso para a gente. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Para a vida de ninguém. E tanto que a Bíblia ele dá sempre o escape, né? A Bíblia sempre mostra o escape. Ela mostra a situação decaída do homem, mas mostra também como o homem se reergue, se levanta. Como é possível ter uma mudança, uma transformação. Como é possível se restabelecer. E isso, a Bíblia deixa claro. Você vê, havia um outro discípulo de Jesus. Um outro discípulo chamado Pedro. Outro discípulo chamado Pedro. Esse mesmo discípulo,
tinha uma aproximação com Cristo muito grande. Irmãos, eu fico até avaliando, eu queria que você pensasse comigo. Você confia em alguém? Qual é o nível de confiança que você tem com uma pessoa quando você chega para ela e diz assim, ó, tome conta do meu dinheiro? É grande? Você tem que ter um vínculo muito forte com alguém para isso, né? Pois era o vínculo que Jesus tinha com Judas. Judas tomava conta das finanças de Jesus. A gente sempre cita Pedro, João e Tiago. Não é verdade? Porque na Bíblia a gente sempre vê naqueles momentos Pedro, João e Tiago ali junto de Cristo. Mas a confiança que Jesus tinha em Judas era gigantesca, a ponto de confiar todo o dinheiro a Judas. Judas é que tomava conta do dinheiro de Jesus, das finanças de Jesus. Mas Pedro também tinha o mesmo nível de confiança que Judas. Não sei se maior, se menor. Talvez até uma amizade maior do que a de Judas. Porque Pedro foi o primeiro dos 12 discípulos de Jesus. Pedro foi o primeiro a aceitar Jesus. Né? Se a gente pode dizer assim. O primeiro a aceitar Jesus foi Pedro. Quando Pedro pregou, que João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus andou, Pedro disse, epa, pera aí que eu vou com você. Aí Jesus, você vai? Eu não tenho nada para te oferecer. Ele disse, mas eu quero. E Pedro veio, junto com Jesus. E Pedro viveu também toda aquela história de milagres com Jesus. Pedro foi o único homem, além de Cristo, que a Bíblia relata, que andou sobre as águas. Quando ele viu Cristo andando sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus disse, venha. A Bíblia fala que ele deu 1, 2, 3 passos sobre as águas. Mas ele olhou para baixo e viu que era água. E não olhou para Jesus. E quando ele olhou para baixo e viu que era água, o que foi que aconteceu? Ele afundou. Mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Então Pedro também teve uma experiência tremenda com Cristo. Uma experiência poderosa com Cristo. E Pedro dizia que defendia Cristo até com a própria vida. Está escrito isso lá em João capítulo 13. No momento em que ele disse isso, Jesus disse, hoje ainda tu me negarás 3 vezes. Hoje ainda tu vai me trair. Em outras palavras, hoje ainda tu vai me trair. Hoje ainda tu me negarás 3 vezes. E veio a prisão de Jesus. Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco, faz aquele estardalhaço todo. Jesus vai, cura Malco, e depois quando olha para um lado e olha para o outro, não tinha nem mais Pedro, nem mais João, nem mais Tiago, nem Bartolomeu, nem Tomé, nenhum deles. Todos vazaram. Ó irmãos, a Bíblia está lá ensinando, sabe o quê? Que nos momentos de dificuldade, normalmente até os amigos abandonam, sabia? E Pedro ficou ali rondando, porque Pedro amava Jesus. Mas Pedro, ele foi na onda. Ele foi na onda de todo mundo. E naquela onda de todo mundo, quando ele chegou, que ele estava olhando Jesus assim de longe, aí veio um homem, reconheceu ele e disse, você não era um deles? Ele disse, não sou eu não sei nem quem é esse homem.
Ele aí sai correndo e vai para o outro ângulo, para o outro lado. Tomara que aqui ninguém me reconheça. Aí vai passando uma senhora e diz: epa, aquele dali era um deles. Ele diz: não, eu não, de jeito nenhum. Não sou eu. Não sei nem quem é esse daí. E se manda para o outro canto. Quando chega lá no canto, vem um outro homem e diz: você é Galileu, eu te vi andar com eles. Ele diz: não, eu não. Nesse momento Jesus vira o rosto e olha para ele. Jesus idêntico. Ele então reconhece. Então ele reconhece. Ele reconhece a traição. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus morreu e ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele foi procurar os seus discípulos. Não foram os discípulos que foram procurar Jesus, como a gente pensa. Por quê? A Bíblia diz que no terceiro dia as 3 Marias foram lá arrumar o túmulo. E quando chegaram lá, o túmulo estava o quê? Vazio. Jesus já tinha o quê? Ressuscitado. Depois disso é que veio o quê? Pedro e João atrás de Jesus. Chegou lá, não encontraram Jesus. Mas Jesus, a Bíblia diz que, isso você vai ver no livro de Lucas, ele sai e vai conversando com Cleopas e vai encontrar o quê? Os discípulos lá na casa dele. Na casa deles. E em João, ele diz que esses discípulos, 3 dias depois somente, irmão, 3 dias depois. Você imagine só como a gente esquece às vezes tanta coisa boa que Deus faz em nossa vida. 3 dias somente. Aqueles discípulos viveram 3 anos com Jesus. 3 anos. 3 anos vendo muita bênção, muita maravilha, muito milagre. Jesus preparou eles durante 3 anos para eles fazerem o quê? Continuarem aquilo que ele tinha começado. Eles já faziam milagres também. Mateus 10 você vai ler isso. Que Jesus enviou os 12 e eles voltaram o quê? Felizes. Lucas 10 também fala que ele enviou os 70 e eles voltaram dizendo que os demônios se submetiam a eles. Isso. Mas 3 dias somente depois de Cristo, eles esqueceram tudo. Tudo. E já estavam pescando de novo. Estava lá Pedro pescando de novo. Aí Jesus volta, senta na praia, faz uma fogueirinha, assa o peixe. Chama Pedro. E diz para Pedro: Pedro, eu gosto desse texto, eu até separei ele, porque isso aqui é fundamental, irmãos, para que a gente possa entender tudo que vai dizer. Abre aí, Mateus 21, verso 15. Mateus não, João. João 21, verso 15. João capítulo 21, verso 15. Diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Olha só, para a gente entender esse texto direitinho. Eu já vi pregadores dizerem assim: ama-me mais do que a estes. É diferente de que ama-me mais do que estes. Quando você diz assim, ama-me mais do que a estes, você está dizendo assim: você me ama mais do que ama eles?
Mas quando você diz assim, você me ama mais do que estes, ele diz, você me ama, o seu amor por mim é maior do que o amor deles por mim. Ou seja, o que Pedro está dizendo ali é o seguinte, o que Jesus está perguntando é, você me ama com mais intensidade do que o que eles me amam? Está entendendo? Por quê, irmãos? Porque Jesus conhecia Pedro. E ele sabia que Pedro estava perdido ali naquela hora. Aí Pedro estava derrotado, destruído, acabado naquela hora. Eu acredito que Pedro devia estar em depressão até naquela hora. Mas Jesus disse, você me ama mais do que o que eles me amam? Aí Pedro disse, sim, Senhor. Ele cancela a primeira negativa. Ele cancela ali a primeira vez que ele tinha negado Jesus. Verso 16, ele pergunta de novo. Olha aí. Verso 16, ele pergunta de novo, assim a Pedro. E tornou-lhe a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E finalmente a terceira vez, ele diz, no verso 17, disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, quando Pedro diz assim, irmãos, tem muito segredo, muito mistério envolvido em poucas palavras. Quando ele diz assim, ó, tu sabes tudo, o que ele está reconhecendo? A onisciência de Deus. Ele está reconhecendo ali que Jesus é Deus, que é o único que sabe de tudo. Nesse momento aí, Pedro reconhece a grandeza de Cristo. Pedro reconhece Jesus como Deus. Olha aqui agora numa posição muito superior à de Mateus, capítulo 16, quando Pedro diz que ele é o Filho de Deus. Agora ele está dizendo que Jesus é Deus, o que sabe de tudo, que conhece tudo. Nessa hora, Jesus disse, agora sim, você está pronto. E ele conclui, apacenta as minhas ovelhas. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Porque foi para isso que Deus te chamou. Porque foi para isso que Deus te escolheu. Deus escolheu Pedro, Jesus escolheu Pedro para que ele fosse aquele que a conduziu o rebanho. Você foi escolhido com um propósito. Você não está aqui à toa. Deus quer exaltar você, colocar você no lugar alto, mas é necessário que você reconheça que você está aqui, porque Deus quer que você esteja aqui. Ele quer que você entenda que Ele tem um propósito na tua vida, muito melhor, muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais grandioso do que aquilo que você quer. Ele não te chamou à toa. Tira do teu coração todo sentimento, todo ressentimento, toda angústia, toda dor, toda ofensa. Deus quer limpar o teu coração nessa noite. Deus quer limpar a tua vida nessa noite. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer abrir diante dos teus olhos, descortinar diante da tua vida aquilo que Ele tem para você. Mas é preciso você crer nisso. É preciso você remover as escamas das ofensas, as escamas dos sofrimentos, as coisas que ficaram no passado. É necessário que você viva agora um novo de Deus, um novo de Deus. Deus tem um novo para a tua vida. Deus não quer que você olhe para trás.
Deus não quer que você considere o tempo da traição. Esquece isso. Olha, irmãos, é tremenda a palavra de Deus. O traidor, a história dele acabou ali. O traidor, a história dele acabou ali. Ele pegou o dinheiro. E quando viu aquele dinheiro, que ele achava que valia mais do que o propósito de Deus na vida dele. Olha, irmãos, o que você quer vale muito pouco diante do que Deus quer para a tua vida. A gente só sabe disso, sabe quando? Quando a gente pega na mão o que a gente quer, a gente percebe que aquela emoção não vale nada. Aquilo é passageiro, passa. O homem termina uma transa com uma prostituta e depois ele olha assim para ela: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Deus, irmãos, o propósito de Deus é muito maior para a nossa vida. Às vezes a gente fica se prendendo a pessoas e Deus tem muito mais para você. Judas, na hora que pegou aquele dinheiro, que ele viu que Jesus foi para a cruz, irmão, não deu tempo, foi tudo muito rápido. Olha, você sabe que países que têm pena de morte, as pessoas passam anos presos, anos sendo julgados, para depois de anos serem executados. Jesus foi preso numa noite, no outro dia ele estava sendo crucificado. Foi rápido. Judas, quando pegou aquilo, veio na mão dele, ele acordou assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? E correu para devolver o dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele viu que não valia a pena. Eu quero que você saiba que não vale a pena a traição. Não vale a pena você largar o propósito que Deus tem para a tua vida por nada. E ele foi, pegou aquele dinheiro e correu e tentou devolver. O Sinédrio, os líderes do Sinédrio, disse: fica com esse dinheiro, que isso daí é preço de sangue. E Judas, desesperado, a Bíblia diz que ele se matou, se enforcou. No campo que foi, pegou esse dinheiro, os sacerdotes foram lá e compraram um campo. E nesse campo, ele foi lá e se matou. E se matou. Alguém pode me dizer o destino de Tomé? Quem sabe o que aconteceu com Bartolomeu? Irmãos, o que eu vou falar agora aqui é duro, mas é bíblico. Porque tem coisa que eu prego que depois tem contestação, mas eu provo na Bíblia. Alguém me diz o que aconteceu com André? Você se lembra que, por conta própria, os discípulos resolveram substituir Judas? Você lembra disso? Quem lembra disso? Atos capítulo 1, a Bíblia diz que eles eram 11. Aí a gente tem que completar 12. Então vamos fazer aqui, vamos só fazer um sorteio. E aí sortearam Matias. Alguém sabe de algum milagre que Matias tenha sido usado por Deus para fazer? Não sabe. Se vocês não sabem, eu também não. Porque na Bíblia não traz nada, nenhuma obra de André, nenhuma obra de Tomé, nenhuma obra de Matias, nenhuma obra desses homens. Mas tem um. Tem 2 e tem 3. Primeiro, João. A Bíblia diz que Deus, Jesus, diz para João
que um dos seus discípulos não experimentaria a morte. E quem foi esse discípulo? João. E a Bíblia ensina que João escreveu um evangelho, João escreveu 3 epístolas e João escreveu o Apocalipse. O propósito de Deus na vida de João se cumpriu. Você sabe por quê? Porque João foi o único que não fugiu. No dia que Cristo estava sendo sepultado, João estava aos pés da cruz de Cristo, junto com a mãe de Jesus. Ninguém mais sabia onde é que estavam os outros. Pedro estava já pescando lá, lançando rede. Deprê. 3 dias depois, Jesus aparece lá e restaura Pedro. Restaura Pedro. Aí a Bíblia diz que de Pedro iniciou um ministério que Atos de 1 a 10 pode ser considerado os atos de Pedro e de João. Apesar de estar escrito Atos dos Apóstolos, você só vê Pedro e João. O Tiago que você vê não é o Tiago irmão de filho de Zebedeu. Não, o Tiago que você vê é o Tiago irmão de Jesus ali, que é posterior ao ministério de Cristo. Olha só, preste atenção nisso. Pedro então, além desses 10 primeiros capítulos, 11 primeiros capítulos do livro de Atos, onde revela a primeira ação de Pedro logo foi o quê? 5.000 conversões. Primeiro discurso, primeira pregação, 5.000 conversões. Segunda, mais 3.000, 8.000 pregações, conversões rapidinho. E Pedro ainda escreve mais 2 epístolas. Ele ainda recebe mais uma missão. Deus ainda, o Espírito Santo dá mais uma missão a ele, que é de ser apóstolo para os gentios. Mas ele recua, porque Pedro ainda não estava 100% curado. Ao invés de ir para a Arábia, olha só, de ir para a Arábia, como era o que ele tinha que fazer, ele volta para Jerusalém, para ficar dizendo, eu fui escolhido apóstolo para os gentios. Irmão, preste atenção, quando Deus te dá um ministério, é para você executar a obra que Deus te deu. Quando Deus te dá um chamado, é para você fazer o que Deus mandou você fazer. Não é para você ficar por aí se ululando, dizendo o que fez e aconteceu, e isso e aquilo. Eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou evangelista, mas não vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É por isso que eu estou aqui. Porque quando Deus me ungiu pastor, foi para pastorear. E aí, irmãos, já estou terminando. Hoje a mensagem se alongou um pouco mais, mas aqui Deus quer falar isso com vocês. Aí tem um terceiro, que não conheceu Jesus pessoalmente, que não andou com Jesus, mas que você se lembra que os discípulos por conta própria escolheram Matias. Irmãos, não é porque o homem escolheu que foi a vontade de Deus. Eles fizeram ali por sorteio. Imagine só, vamos sortear aqui um. Mas Deus já tinha escolhido outro. O nome dele era Paulo. E Paulo era o perseguidor de cristão. Você sabe por quê? Porque não é como o homem vê. Não é como o homem escolhe. Não é como o homem quer. As coisas de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que são loucas a visão dos homens. São loucas. O homem não entende. E Deus escolhe um perseguidor para ser o seu maior expoente no Novo Testamento. Aquele homem que mais falou de Cristo, que mais ganhou almas. É por isso que você está aqui. Porque Deus quer colocar na tua vida essa unção de Paulo, para você ganhar almas, para você falar da palavra de Deus. Mas desde que você receba esse ministério que Deus estabeleceu para você, lance fora toda traição, todo sentimento, tudo aquilo que é do passado, deixa no passado e recebe a unção de Paulo sobre a tua vida, para que você possa pregar, muitas almas serem restauradas, muitas vidas e se entregarem ao Senhor, milhares e milhares e milhares. Recebe essa unção aí no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem quer receber essa unção, dá um glória a Deus, aleluia. Recebe a tua unção em nome de Jesus. Irmãos, traidores
deixa eles irem. Diga assim: eu sou fiel. Você foi chamado, irmãos, para servir aqui com fidelidade. Você vai servir aqui e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Um bocado de gente que abandonou a gente, que está querendo abandonar a gente. Não tem problema não. No dia que a gente estiver ali, ó, tá lembrando onde é? Sabe onde é? Onde é que a gente vai estar, irmão? Na ladeira? Nós vamos estar lá na ladeira? Amém? Amém? Com um templo lindo, diga assim: o templo é lindo. Cadeiras acolchoadas, central de ar-condicionado, a igreja lotada, diga assim: vai estar lotada. Plataforma linda, muitas flores espalhadas na casa do Senhor, tudo muito bem iluminado, um altar belo, com luzes, ministério de louvor bombando. Hoje tem gente que olha assim: é o pastor e Alexandre somente. Mas irmãos, mas diga assim, ó, é para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Está aqui, ó, para quem estiver disposto a servir ao Senhor. No futuro vai ter um monte de gente fazendo fila para entrar. Pastor, como é que faz? Eu quero um pouquinho, não tem problema, não tem vaga não, irmão. Vai ter que passar por um processo, irmãos. Você está entendendo? Mas os fiéis, preste atenção, os fiéis Deus vai honrar. Os fiéis Deus vai honrar. Deus vai honrar você que foi fiel no momento difícil. Deus vai honrar você que não virou as costas quando muita gente estava virando as costas. Deus vai honrar você que reconhece a autoridade do pastoreio em minha vida, a unção de Deus em minha vida. Deus vai honrar você. Deus vai honrar na tua casa. Deus vai honrar na tua finança. Deus vai honrar na tua saúde. Deus vai honrar você, não se preocupe não. Está chegando o momento de Deus revelar a glória dele na tua vida, irmãos. Acredite nisso. Permaneça firme, que Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar. E aqueles, irmãos, que não quiseram, não tem problema. Deus substitui. Às vezes a gente quer substituir Judas por Matias, mas a gente não precisa se preocupar, porque Deus tem um Paulo para colocar no lugar dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.